Bora, galera! Hoje nós vamos falar sobre equação biquadrada. É um temazinho que aparece pra gente no momento das equações de segundo grau. A gente tem algumas equações especiais aí e vamos falar um pouquinho sobre ela, beleza? Então, na aula de hoje, o tema é equações biquadradas. Vem comigo. Bom, primeiro, o que é uma equação biquadrada? Olha, coloquei aqui alguns modelos de biquadrada e vamos ver o que essas equações têm em comum aqui para a gente poder generalizar. Seguinte, x4 menos 5x2 mais 4 igual a 0, ou x4 menos 10x2 mais 9 igual a 0, 4x4 menos 9x2 mais 2 igual a 0. O que essas equações têm em comum? Repara o seguinte, o tema anterior às biquadradas eram equações do segundo grau e agora eu estou com equações do quarto grau, porque o x está elevado a 4, ok? Bom, sabe por que essa situação se encaixa bem dentro do tema equação do segundo grau? Porque as biquadradas, elas podem ser transformadas em equações do segundo grau para serem resolvidas com aquela formulinha de Bhaskara. Aquela fórmula de Bhaskara só serve para resolver equações do segundo grau. Então, a gente dá uma arrumadinha aqui para que a gente possa usar a fórmula de Bhaskara na resolução de uma equação de quarto grau. Mas ela não vai servir em qualquer equação de quarto grau. Repare que nenhuma dessas equações tem x elevado a 3 e nenhuma dessas equações tem o x elevado a 1. Todas elas têm x4, x2 e número puro. x4, x2 e número puro. Ok? Então, nós temos aqui o seguinte. Equações biquadradas, elas têm essa forma padrão. Elas são alguma coisa elevada a 4, alguma coisa elevada a 2 e número puro. Só que os nomes que a gente vai dar para os elementos aqui é o mesmo que a gente usa lá na equação de segundo grau. A gente chama de x a nossa incógnita. A gente chama o número purinho de termo independente, porque ele não tem x, independente do valor que eu der para x, ele não vai mudar, ok? A, B e C são os nossos coeficientes, lembrando que A, B e C são números reais quaisquer, porém, para eu ter uma situação biquadrada, o nosso A tem que ser diferente de zero. Eu tenho que ter ali alguma coisa x4. Mas além de todas esses nominhos, tem aquela regrinha que eu comentei anteriormente, eu não posso ter aqui nem x3 e nem x para que eu possa usar a fórmula de Bhaskara como ferramenta de resolução. Tá legal? Eu vou explicar aqui algebricamente como que é essa resolução e depois nós vamos para a parte numérica, para pôr a mão na massa mesmo e ver como que ficaria essa resolução. Seguinte. Eu vou ter lá uma equação biquadrada, tá? Lembram das nossas propriedades de potência? Quando eu tenho x elevado a 4, eu posso escrever assim, ó, x2 elevado a 2, porque potência de potência multiplica os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Então, nós vamos fazer essa transformação. Aonde tiver x elevado a 4, eu vou falar que eu tenho x2 elevado a 2, para que a gente faça uso de uma incógnitazinha chamada de incógnita auxiliar. A incógnita da minha equação não é x, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que x2 é y, ou é m, ou é n, você vai usar aqui uma outra incógnita e para essa incógnita você vai dar o nome que você quiser. Eu chamei de y, e eu vou usar essa incógnita para me auxiliar no processo de resolução, ok? Então, olha só, se eu falar para você que x elevado a 2 é y, vocês concordam então que aqui eu tenho y elevado a 2? Aqui eu tenho y purinho, e aí a nossa equação de quarto grau, se eu chamar o x elevado a 2 de y, olha o que vai acontecer com ela. Aonde eu tenho a x2 elevado a 2,
Se o x2 é y, então aqui eu tenho AY ao quadrado. Aqui eu tenho BY. E o número purinho continua sendo um número purinho. E eu vou agora resolver essa equação de segundo grau aplicando nela a fórmula de Bhaskara. Da fórmula de Bhaskara, eu vou conseguir tirar y' e y duas linhas, porque agora a minha incógnita é y. Só que eu não estou procurando o valor de y, eu estou procurando o valor de x. Então eu vou fazer o seguinte, x2 não é igual a y? Então x2 vai ser y' ou x2 vai ser y duas linhas. Bom, x2 igual a y', então o x vai ser mais ou menos a raiz de y', ou mais ou menos a raiz de y duas linhas. Conclusão, eu posso encontrar até 4 soluções diferentes para a minha equação, o que faz muito sentido, já que a nossa equação é de quarto grau. Beleza? Bom, tá meio complicado? Vamos fazer numericamente, vocês vão ver que nem é tão complicado assim. Vem comigo para um exemplo numérico agora. Faço uma e passo a bola para vocês. Aqui nós temos o seguinte. Vamos pegar a primeira equação. x4 menos 5x2 mais 4 igual a 0. E o nosso primeiro passo vai ser identificar os coeficientes. Aqui eu tenho o seguinte. A vale 1. B menos 5. C é 4. Então, eu agora vou reescrever essa equação para a gente entrar com a nossa incógnita auxiliar. Então, aqui eu tenho o seguinte, no lugar do x4, eu vou falar que eu tenho x2 elevado a 2 menos 5x2 mais 4 igual a 0. E o nosso próximo passo, então, é entrar com a incógnita auxiliar. E eu vou falar, então, que o x2 é y, ok? Bom, se o nosso x2 é igual a y, olha o que nós temos aqui, ó, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. No lugar do x2, eu chamei de y. E agora, nós temos uma equação do segundo grau para resolver. Reparem que os nossos coeficientes não foram alterados. Eu continuo tendo 1, menos 5 e 4 como A, B e C. Então, agora nós vamos fazer a nossa fórmula de Bhaskara. E para a resolução da fórmula de Bhaskara, o primeiro passo é calcular o delta. Lembrando que ele vale B2 menos 4AC. Vamos nessa? Delta é B ao quadrado menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 4, eu tenho 25, menos vezes mais, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. O delta está dando 9. Vamos achar então agora o valor de y. Y vai ser menos b, então menos 5 dá 5, mais ou menos a raiz do delta, 3, sobre 2 vezes o a, 2. Daqui eu vou tirar o meu y' e o meu y duas linhas. Ok? Bom, 5 mais 3, 8, sobre 2, 4. 5 menos 3, 2, sobre 2, 1. Acabei de encontrar y' e y duas linhas. Mas eu não estava buscando y, eu estava buscando o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nesse ponto. Vou apagar o nosso delta aqui, porque nós já calculamos ele, para eu usar esse espaço
para ficar bem claro a resolução. Olha o que eu tenho, que x ao quadrado é y. Então, x ao quadrado pode ser 4, ou x ao quadrado pode ser 1. Se x ao quadrado é 4, então x é mais ou menos a raiz de 4, 2. Se x ao quadrado é 1, então x é mais ou menos a raiz de 1. As soluções possíveis, então, é x' pode ser 2, x duas linhas, que é menos 2, x três linhas, que é 1, ou x quatro linhas, que é menos 1. E essa equação de quarto grau trouxe para a gente 4 soluções possíveis. Primeiro passo, chamei o x ao quadrado de y e substituí na nossa equação de quarto grau para que ela se tornasse uma equação de segundo grau. Identificamos os coeficientes, calculamos usando a fórmula de Bhaskara o y' e o y duas linhas. Como a incógnita procurada não era y, nós substituímos naquele primeiro momento em que foi introduzida a incógnita auxiliar para calcular as possíveis raízes. Ok? Vou fazer o seguinte. A equação agora vai ser essa. x4 menos 10x2 mais 9 igual a 0. Eu vou apagar o quadro enquanto vocês fazem essa para mim. Pausa no vídeo, que já já eu volto corrigindo com vocês. Vamos conferir? Vamos ver agora se deu tudo certinho? Vou começar então pela introdução da minha incógnita auxiliar e eu vou falar então que o x ao quadrado é y. Se o x ao quadrado é y, x elevado a 4 é y elevado a 2. 10x ao quadrado seria 10y mais 9 igual a 0. Ok? Bom, aqui nós temos o A valendo 1, o B como menos 10 e o C como 9. Ok? Vamos calcular o nosso delta. B ao quadrado, 100, menos 4AC. Então, eu tenho 100, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Então, o nosso deltinha está valendo 64. Vamos calcular agora o valor de y. Y é menos d, então menos 10 dá 10, mais ou menos a raiz do delta, que é 8, sobre 2 vezes o A, 2. Daqui eu tiro o y' e o y duas linhas. 10 mais 8, 18 sobre 2, 9. 10 menos 8, 2 sobre 2, 1. Mas eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. Então, ou x2 vale 9, ou x2 vale 1. Então, o x mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9, ou x mais ou menos 1, que é a raiz quadrada de 1. X', 3, x duas linhas, menos 3, x três linhas, 1, x quatro linhas, menos 1. E está aqui, então, o nosso conjunto solução, trazendo para a gente 4 soluções possíveis para a nossa biquadrada. Quem acertou, parabéns! Vamos para mais um exemplo para a gente fechar essa aulinha de hoje. E a equação agora é essa. 4x4 menos 9x2 mais 2 igual a 0. Pausa no vídeo enquanto eu apago o meu quadro, que a gente volta corrigindo junto. Valendo! Bora corrigir!
o nosso último exercício de hoje. Vem comigo. Primeiro, eu vou entrar com a incógnita auxiliar. Eu vou chamar o x ao quadrado de y. Se x elevado a 2 é y, x elevado a 4, y ao quadrado. Então, aqui nós temos 4, y elevado a 2, menos 9y mais 2 igual a 0. Ok? Para resolver uma equação de segundo grau, vamos identificar os coeficientes. Então, aqui eu tenho A valendo 4, o B menos 9, o C igual a 2. Então, bora calcular comigo o nosso delta. Lembrando que delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. B ao quadrado, 81, menos 4AC. Eu estou com 81 menos 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. 81 menos 32, 49. Ok? Agora é hora de calcular o valor de y. Y vai ser menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Menos b, se o b é menos 9, menos b fica positivo, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 49, 7, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 4, 8. Y', e y, 2 linhas. 9 mais 7, 16. 16 dividido por 8, dá 2. 9 menos 7, dá 2. 2 dividido por 8, 1/4. Mas nós não queremos y, nós queremos x. Então, ou x ao quadrado é 2, ou x ao quadrado é 1/4. Daqui eu tiro que o x é mais ou menos raiz de 2. E daqui eu tiro que o x é mais ou menos a raiz de 1/4. Ok? Bom, o raiz de 2 não tem raiz exata. Então, eu vou concluir que o x' é raiz de 2 e que o x 2 linhas é menos raiz de 2. Raiz quadrada de 1/4, raiz de 1 sobre a raiz de 4. Então, o x 3 linhas vai ser 1/2 e o x 4 linhas vai ser menos 1/2. Esse é o nosso conjunto solução. Espero que vocês tenham entendido a resolução de uma equação biquadrada. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.